Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. A nossa querida Vitória pediu para eu conversasse com vocês sobre educação e espiritismo. Eu quero iniciar minha fala contando um experimento que ocorreu na década de 60, 70 nos Estados Unidos, onde um psicólogo, ele pegou algumas crianças, né, negras, e colocou-as diante de duas bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca. E ele então perguntava às crianças assim: qual era a melhor boneca, qual a boneca mais bonita, qual é a boneca que era boa, qual a boneca que só que fazia o bem, né? Qual a boneca que merecia tudo de bom. As crianças negras apontavam para a boneca branca. E quando ele invertia as perguntas, né? Qual a boneca má, qual é a boneca que não merecia nada, qual a boneca que era feia e por aí vai, as crianças negras apontavam a boneca negra, né? Claro que ele tinha um objetivo naquele experimento, mas eu inicio a minha fala para um questionamento, né? Que diante desse experimento, a gente começa a se perguntar em que momento essas crianças elas desenvolveram esse sentimento de inferioridade. Que momento? E quem cabe o direcionamento, os direcionamentos para desconstruir esse sentimento de inferioridade, que é um sentimento que pode desenvolver outros sentimentos negativos e que vai marcar a vida dessa pessoa para sempre, né? A quem cabe este papel? Antes, porém, a gente vai entrar numa situação específica, numa explicação que a doutrina espírita vem nos trazer, que quando nós desencarnamos, nós levamos para o mundo espiritual tudo aquilo que nós conquistamos nas questões intelectuais e morais. Nós não perdemos. Retornamos à Terra no processo de reencarnação e na atualidade, e aos poucos a gente vai colocando, né, expressando essas aprendizagens. Não trazemos todas, somente aquelas necessárias ao nosso processo evolutivo. Então, Allan Kardec vem nos falar, aqui no capítulo 14 do Evangelho, honrar vosso pai e a vossa mãe, que desde a mais tenra idade, a criança já manifesta e começa a manifestar algumas atitudes inerentes à vida passada, inerentes ao espírito, aquilo que é parte integrante da sua aprendizagem anterior. E ele ainda vem nos alertar que cabe aos pais agirem como jardineiro, espreitando ali o menor comportamento contrário à moral, à ética, né? E que para que os pais agindo como jardineiro vá parando, né? Vá cortando essas ervas daninhas. Porque Deus irá perguntar aos pais o que fizestes a esse ser que lhes confiei, né? Para que pudesse direcionar o seu processo ascensional no que diz respeito à intelectualidade, mas principalmente no que tange à moralidade. Porque a John Locke, né, foi um grande filósofo na Inglaterra, no século XVI, XVII. Ele dizia que o ser humano ele nasce como uma folha em branca, né, que é a famosa teoria da tábua rasa. E com o tempo ele ia escrevendo nesse papel em branco, ou seja, ele ia se preenchendo de tudo aquilo que ele estava vivenciando na atualidade. Então ele não trazia absolutamente nada quando ele, né, ou quando o ser humano ele nascesse. Contrapondo, principalmente aqui nós aprendemos na doutrina espírita, né, porque Platão, Santo Agostinho, né, Descartes e tantos outros estudiosos e filósofos da antiguidade, eles já apresentavam algumas informações, né, alguns direcionamentos de que nós nascíamos com algumas informações conferidas por Deus, né? E que a doutrina espírita ela vem nos explicar muito simplesmente, muito objetivamente, que realmente isso é uma realidade, é uma verdade, e que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo, esses comportamentos, né, eles vão aparecendo. Por isso a possibilidade de, desde a mais tenra idade, estarem ali os pais observando
certas atitudes, certos comportamentos, e não deixando para, em algum momento da vida, né, que a criança tome a decisão por si mesma. Então, de quem é o papel? A quem cabe desconstruir sentimentos negativos? Por que essa pergunta e esses direcionamentos que eu acabei de falar? Porque hoje nós vivemos uma situação muito delicada. O processo educacional, ele está sendo delegado para a escola. Veja bem que quando nós falamos em educação, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a escola. É como se a escola ela fosse responsável pela educação do ser humano, né? Começando ali na fase infantil, que hoje, a partir de 4 anos, a criança entra na escola, mas a alfabetização mesmo inicia aos 6 anos de idade. Então, educação sempre foi educação igual à escola. Isso é uma coisa até confortável para os pais. Porque o papel principal da escola, hoje nós sabemos, não é educar. Os filósofos já diziam que as crianças deveriam chegar à escola educada. Então não é o papel da escola educar. O papel da escola é informar, é desenvolver a inteligência, é desenvolver o intelecto, né? É alfabetizar o ser humano, começando na idade da infância. Tanto é que a criança chega à escola aos 4 anos. Quer dizer, nesse interregno, nesse tempo de 0 até os 4 anos, e aí? De quem é a responsabilidade? E que nesse tempo a criança já pode sim manifestar atitudes, comportamentos, né? Que ela traz de vida passada, talvez como espírito extremamente agressivo, violento, enfim. Então, esse tempo de 0 a 4 anos cabe a quem? Se a criança vai para a escola aos 4 anos. E veja bem uma coisa que me chama muita atenção dentro do ambiente escolar, é porque você tem numa sala de aula uma professora ali com 30 alunos, 30 individualidades, 30 personalidades. E ela tem um limite. Sabe até onde ela pode ir, né? Ela não pode extrapolar o limite de professora. E ela não é mãe. Então, a função principal da escola, e aí nós vamos depois trabalhar sobre essa dinâmica da escola em relação à família, mas a função principal da escola é desenvolver o intelecto. E a função principal da família é educar. O que é educar? Vamos pegar um exemplo do nosso querido Pestalozzi, né? O professor de Allan Kardec, trabalhou de Allan Kardec, porque ele foi um grande pedagogo, né? Pedagogo suíço. Allan Kardec foi um dos seus discípulos. E ele nos traz um conceito muito simples, mas profundo de educação. Que ele diz que educação é o desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todos os poderes e faculdades do ser humano, de todos, biológico, emocional, afetivo, sentimental, moral, espiritual, todos. E a escola só visa o intelecto. Ou seja, olha só a quem cabe direcionar esse processo. Os pais, não é a escola, não é o professor. Mas hoje, pelo medo, pelo receio, né? Pela falta de tempo, pela falta de compromisso, pela ideia de não querer fazer, de não dar conta, não sei, os pais transferem para a escola essa responsabilidade. Só que quando a escola vai agir do jeito que ela acha que tem que agir, alguns pais não aceitam. Aceitam. Como eu disse, eu trabalhei na escola durante 23 anos, eu via cada coisa que, né? Brincadeira. Por exemplo, uma mãe que entrou na justiça proibindo o filho de participar da hora cívica porque tinha o Pai Nosso. E ela, ateia, levando o filho também a ser ateu. Então não tinha que estar rezando o Pai Nosso porque a escola é laica, como o Estado é laico. Então não tinha que estar rezando o Pai Nosso, né? Tive caso lá de mãe que chegou na professora e exigiu que a filha dela não brincasse com crianças negras.
Um pai que chegou na professora e exigiu que o filho, ao ir para a brinquedoteca, isso com 4 anos, não brincasse com bonecas, né. E por aí vai, e por aí vai. Eu me lembro uma vez que eu conversando fazendo uma palestra para os pais sobre educação sexual, e uma mãe me questionou assim: "Olha, eu não sei mais o que que eu faço com meu filho, porque toda vez que ele chega na escola, ele beija a boca de todas as meninas, né. Ele vai entrar na sala de aula e beija a boca das meninas". Aí eu perguntei para a mãe assim: "Quem é que está ensinando teu filho a fazer isso?" Aí ela: "Não, não sei o quê, não foi ninguém, não sei". Depois ela me contou: o pai. O pai. E ai da professora se falasse com ele que aquilo era uma coisa errada. Então o pai, ou os pais, né, ou as famílias estão transferindo para a escola um papel peculiar, um papel que é, né, especificamente deles, que é o papel de educar. Por isso é que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 582, ele faz um questionamento muito importante aos espíritos amigos, né? Ele fala sobre a função da maternidade e da paternidade. Se pode considerar uma missão a paternidade. E os espíritos respondem: é, sem contestação, uma verdadeira missão. É um grandiosíssimo dever, mais do que pensa o homem, nessa relação dele com o filho. Porque não foi por acaso que Deus o colocou naquela situação. Então, é uma grandiosíssima missão. E não é qualquer missão. Porque quando a gente fala assim, o processo educacional ele inicia quando? Se eu imaginar que a escola que é responsável, ele vai iniciar quando a criança chega à escola, né? E aí, como ela entra com 4 anos, mais 4 anos ainda, é só mais socialização, são brincadeiras, sociabilização, desenvolvimento psicomotor, ter conhecimento de diferenciar letras, números, mas nada mais sério. Então, tem mais a ver com o esquema corporal mesmo, né, que vai permear a alfabetização. Então, se eu imaginar que a escola, a criança vai começar a educação dela com 4 anos. E aí? E esses anos anteriores? Maria de Montessori foi uma grande pedagoga e certa feita ela foi questionada por uma mãe, né? Quando é que a menina já com 2 anos e quando é que ela deveria iniciar a educação da sua filha? E aí a Maria responde assim: olha, você está atrasada 2 anos e 9 meses. Demonstrando que a educação, o processo educacional, ele inicia bem antes da concepção, gente. Já é sabido que a criança, quando ela está desenvolvendo no útero da mãe, ela já tem uma percepção que tipo de ambiente doméstico ela vai vivenciar. Ela já cria essa percepção. Então, quando o pai ou a mãe, né, principalmente o pai, que ele chega ali, que ele passa a mão na barriga da mãe, que ele diz palavras bonitas, palavras lindas, né? Ele já está educando, já está direcionando a educar. Quando ele diz que ama, quando ele diz que adora, que ele está ali, né, numa perspectiva muito grande do nascimento, por aí vai, está educando. Então, a educação, ela inicia bem antes da concepção. Não é esperar a criança nascer para que os pais tomem, né, medidas específicas para que a criança ou o ser humano ele possa crescer por si mesma. Não, quando for para a escola, chegando lá você, né, a escola vai tomar conta de você. Claro que a escola, e aí eu vou citar as 3 instituições importantes nesse processo, né, porque nós sabemos que a família sozinha também, somente ela quase não dá conta de desenvolver o seu papel educacional. Por isso é que nós temos na vida do ser humano 3 instituições importantíssimas, que a gente fala que a primeira é a família, é aquela que vai desenvolver os valores éticos morais, né, os valores familiares, os valores para a vida toda da criança. Aí nós temos a escola, que vai auxiliar no processo a família, né, nesse processo, mas a importância da escola é desenvolver a parte intelectual, ensinar a criança a ler, escrever, interpretar. Essa é a função principal da escola. Mas a escola hoje ela trabalha com projetos
visando esse amparo, esse auxílio à família na busca do desenvolvimento global da criança, né? Ela trabalha, ela visa isso também. E a outra instituição é a religião, né? A igreja, que ela auxilia os pais na, no desenvolvimento espiritual, né? Porque ela vai falar de um Deus, ela vai falar de direcionamentos espirituais, né? Então, olha só, essas três instituições trabalhando integradas, elas visam, né, o desenvolvimento integral do ser, da criança, do ser humano, do espírito, como nós queiramos. E Allan Kardec ele já tinha essa preocupação quando ele fala da educação, na questão 685, né, da Lei do Trabalho, quando ele faz um comentário a essa questão, que ele fala que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança econômica, né? Esse elemento é a educação, não educação intelectual, mas educação moral. Ele diz que não se refere, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Quem curte hábitos, a educação dos hábitos adquiridos. Olha só, educação dos hábitos adquiridos. Educação perpassada pelos pais. Através de quê? Dos exemplos, né? Eu estava aqui, além dessa questão do Allan Kardec, me lembrando de um fato que aconteceu em, acho que em 2012, 2012 ou 2011, por aí, eu não me lembro a data, de, um, de uma corrida de country, né? Que aconteceu na Espanha, e tinha um espanhol correndo, na época um garoto de 22 anos. E juntamente, né, deu a largada lá, tá, saíram correndo, mas esse garoto espanhol, ele ficou famoso por quê? Durante o percurso da corrida, ele se manteve sempre em segundo lugar. E à frente dele tinha um queniano, que sempre liderou toda a corrida. Faltando 50 metros, né, para a linha de chegada, o queniano parou, ele diminuiu os passos, né, dando a impressão de que é como se já tivesse chegado à linha final. Só que ele não tinha chegado à linha final. E a plateia pedindo para ele continuar, porque a linha final ainda estava à frente, só que como ele não entendia a língua, ele ficou meio que perdido. E o que aconteceu? Esse espanhol, que estava em segundo lugar, na época com 24 anos, parece, 22, 24 anos, em segundo lugar, o que ele faz? Ele chega junto do queniano e empurra o queniano, mandando ele continuar para chegar lá na linha de chegada, né? Para ser o primeiro. Foi aí que o queniano despertou e cruzou a linha de chegada em primeiro, né? Olha só, ele poderia ter tirado uma vantagem, né? Porque o queniano já tinha parado, ele poderia chegar e passar e chegar em primeiro lugar e ganhar a corrida. Bom, ele chegou em segundo lugar. E aí, né, o repórter, mas por que você fez isso? Ah, eu fiz o quê? Isso aí que você fez de não ganhar a corrida foi meu amigo. Como é que eu ia ganhar a corrida? Isso seria uma vitória? Sendo que o rapaz já liderou toda a prova, se não tivesse enganado, ele automaticamente iria vencer. Ué, que medalha de primeiro lugar seria esta, né? Ele falou, mas cara, você fez uma coisa, né, exorbitante, fora do comum, isso eram os repórteres, né, conversando com ele. Aí ele disse assim, tá certo, imaginemos que eu tivesse ganho essa medalha em primeiro lugar. O que eu ia dizer para minha mãe? O que eu ia dizer em casa para minha mãe? Porque legalmente ele poderia ser, né, ia ganhar de fato, mas e de direito? Porque inconscientemente ele estaria fazendo uma trapaça, né? Estaria ultrapassando. Então, o que eu vou dizer para minha mãe? Olha só, os pais incutiram valores éticos, morais. E tem mais uma, ele diz que ele não tem muita ascendência religiosa, né? Mas que ele sempre teve junto dele um pai, sempre teve uma mãe,
que construíram nele esses valores familiares, esses valores dos quais ele não faz questão nenhuma de esquecer, tá? Então, isso é educar, desenvolver harmonicamente todos os poderes do ser humano, e que é responsabilidade da família. Bom, já passamos do horário, né? Alguns minutos, alguns segundinhos, e que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que talvez tenhamos uma oportunidade para que continuemos a esse nosso bate-papo, viu, gente? Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.